disse para mim, não. Aí eu falei, bem, agora não tem mais nada que falar para ele. A pessoa disse, mas sabe como é que é? Muito delicado, por sinal, mas naquela hora ali, nenhuma delicadeza confortava o meu ego, a minha angústia, nenhuma delicadeza. Aí eu falei, pois bem, então meu amigo, muito obrigado. Saí, e quando eu comecei, peguei a rua que desce assim lá para Glória, lá para baixo, ali perto do aterro, eu dei uma olhada assim por cima da praia do Flamengo, assim para o céu azul, e eu falei assim com lágrimas nos meus olhos, falei, Deus, se tu é meu pai, tu se esqueceu de mim. Não vou me esquecer dessas palavras nunca, nem daquele momento. E desci com aquelas lágrimas nos olhos, e pensando, o que vai ser da minha vida? Então, existem dias na nossa vida, mesmo na presença do Senhor, que muitos ainda falam assim, porque ele não tem um entendimento da grandeza desse Deus. Porque todas as vezes em que Israel esteve pensando, hoje seremos mortos, seremos destruídos, e ele invocou o Deus dos céus, o Deus que se apresentou primeiro a Israel, ele nunca se frustrou, nunca foi decepcionado. E por que não vai ser assim conosco? Digam graças a Deus. Será assim, é assim, no ápice da sua angústia, do labor, daquela agulha que está compenetrada na tua alma, no teu ser, que você fala, meu Deus, eu estou desorientado de tal jeito que eu não sou capaz de trazer uma palavra perante a ti. Lembra de que você foi escolhida, você não foi, chegou à presença dele por um acaso, querido. Não foi uma mera coincidência, não. Você não foi porque você simpatizou com aquela igreja, simpatizou com aquele grupo de coral, simpatizou com aquele local, e ali você achou que ali era tudo. Não, não é por isso não. Vai muito, mas muito além disso aí. Porque o que te escolheu, ele também havia chamado, mas ele disse que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então tu é uma benignidade dele, porque você foi escolhido, você foi escolhida. Então nesse momento, bem, se eu sou escolhido, então por que eu vou perecer? Descansa nele. Mas o mar está revolto, pastor. Os adversários vêm com as lanças, vêm com as armas contra mim. É notório, eu percebo isso. Opa, descansa. Se a tua confiança está nele, então descansa. Não precisa precipitar nada, nem palavras, nem atitude, nada. Naquele momento ali em que todo o tempo que os discípulos estão com Jesus, tem Jesus como de fato o libertador de Israel. Naquele momento em que chegou ali os seus algozes, Jesus falou, a quem buscai? Jesus está cheio do Espírito Santo. A quem buscai? A Jesus o Nazareno. Eu sou. Todos caíram no chão. Levantou de novo. A quem vai buscar? Quem buscai? Jesus Nazareno. Eu sou. Todos caíram no chão. Pedro pega, se ousa, pega a espada e corta a orelha do soldado. Pedro não tinha entendido a companhia dele. Não tinha entendido. E eu posso estar um dia também que eu não entendo a minha companhia. Digo, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem momento que eu vou fazer assim porque eu não aguento mais. Oh, santo. Pedro não entendeu. Está pensando no negócio na base da lança, aquele negócio antigamente. Olha, ele veio para o libertador. Ele não veio para brigar, não veio para pegar espada, lança, funda, jogar pedra do céu. Não. O que está conosco é maior. Amém? Amém. O que está conosco é maior. Amém? Amém. Quero cumprimentar os nossos irmãos amados que estão também, que chegaram pela live, pelo meio da live. Eu salvo em nome de Jesus desta manhã. Que todos recebam nesta manhã a graça, a paz dele, e que permaneçam conosco nesse período em que nós estamos aqui para adorá-lo. Nós vamos agora então tirar a nossa oferta, vamos entregar a nossa oferta. Aquele que puder entregar a sua oferta, aquele que trouxe para entregá-la, toma na tua mão, leva teu pensamento no alto para entregar com alegria no teu coração. Deus ama aquele que dá com alegria, amém?
Graças a Deus. Vamos então, vamos adorar com mais um louvor e vamos assim entregar nossa oferta e daremos continuidade ao nosso trabalho nessa manhã desse dia, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar. Aleluias, vamos lá. Oh, aleluias, amém. Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que maravilha. Ele é unigênito de Deus, viu? Deus não teve outro, só Ele. Adore Ele, bate palma. Um pouco mais social, embaixo. O mundo não quem nos amaria desse jeito? Em um certo lugar, agora, no lugar de adoração, seja feito. Que foi morto, mas que não está mais sobre a cruz, porque Ele morreu. A mesma cruz que é loucura para os gregos, para nós não. É o poder da salvação. Aleluia. Morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou e vive. Deixou a tua glória, mas investiu na carne para ser Senhor. Oh Deus, suscitou amor assim. O mundo não pode conhecer, não pode conhecer porque é do mundo, não tem nada com Deus. Sobre si, doido, a morte ressuscitou. O amor assim, o mundo não conhece. Acima de todos os nomes, eu andei no lugar, Deus Filho unigênito do Pai, Tu és unigênito de Deus, oh Deus, oh seja bendito, Santo, nesse altar, oh Espírito Santo, bendito seja o teu nome, aleluia. Nós devemos de adorá-lo, é para todo sempre. Nenhum outro nome, a honra, a glória, a força, o poder, pelo lugar. Oh, recebe nosso louvor santo, o Santo de Israel. Oh, que está acima de tudo e de todos. Esse mesmo que vem para descer cada luz. Sim. Ele é a própria luz que habita em nós. Filho de Deus, Jesus é o Filho, não outro. Nós damos testemunho da verdade, nós damos testemunho que é
sempre, sempre, para todo sempre. Aplauda o unigênito de Deus. Oh, sim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Levante sua mão para cá, querido. Pai, eis aqui, Senhor, e nós pudemos, porque foi assim a tua vontade, para que nós viéssemos e devolvêssemos, Senhor, o bem que o Senhor tem nos propiciado. Muito obrigado. Te peço que essa oferta também seja abençoada para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então à palavra. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de São João, capítulo 1. Amém? Evangelho de São João, capítulo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Amém? Concorda comigo? Dia do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler o capítulo 1, o verso 1. Só esse verso só. Amém. Capítulo 1, verso 1. Amém? Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Bem curtinho esse capítulo, esse verso. Então, o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Curta a cabeça. Deus, que fortaleza é sabermos essas coisas concernentes ao teu reino, essas coisas que são as que mais convém conhecer, Pai, para que nós, nesse princípio, também chegamos, ó Deus, à estatura de varão perfeito. Bem sei que esse é teu mandamento, na largura, na altura, na profundidade, de todas as formas, reconhecer essa tua grandeza, aprender dessa tua grandeza. Não disse o profeta, o chamando de profundidade, de riqueza, de fonte de sabedoria? E nós concordamos com isso. E quando concordamos, o Senhor disse que concordamos aqui na terra também, há uma concordância no teu reino. Portanto, aquilo que está ligado, então, liga e faça-nos conhecer essa tua grandeza, Pai, porque nada se compara a esse tesouro o qual o Senhor tem nos concedido. E assim abençoa-nos por causa desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, bendizendo, glorificando, engrandecendo o nome do Rei, porque Ele é. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. O apóstolo João, homem que esteve com Jesus, homem que a Bíblia expressa aquele que Jesus o amava, homem que talvez não houve um outro dos santos naqueles dias, ou depois daqueles dias, não houve outro que falasse e pregasse o amor da forma em que esse homem pregou. Por isso a Bíblia vai confirmar dizendo: o discípulo amado. O discípulo amado. Pois bem, esse evangelho é o único evangelho que faz uma diferenciação entre os demais. Por que, pastor? Os demais são sinóticos. Aqui não. Aqui quem deu testemunho daquilo que não só sabia, mas que contemplaram. Portanto, esse evangelho aqui, ele faz uma diferença entre os outros, entre os demais. Porque uma coisa é eu estar presente a um ato, e outra coisa é você saber de um ato que aconteceu. Então você faz uma certa narrativa que nem sempre condiz, tudo vai redundar naquele ato que aconteceu. Mas o traçado, o caminho da história, a perspectiva, talvez não seja de fato aquela em que esse homem narra, porque esse homem aqui esteve com Jesus. Esse homem reclinou sobre o peito de Jesus. Esse homem amou Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele começa o seu evangelho, esse primeiro capítulo, ele começa com essa ousadia, reconhecendo que Jesus não foi um acaso, que Jesus não veio por alguma razão, obviamente, do reino, mas em particular. Mas ele quer fazer com que aqui, que esse que veio, ele já era.
que as coisas que amam e são, foram por Ele. Então, lá no princípio, antes que tudo, antes que todos, Ele já era a palavra. E a palavra, então, estava lá juntamente com Deus, ao seu lugar de origem, que nunca devia ter saído, mas saiu por amor de quem havia errado. Que coisa interessante isso. Por que ir ao seu socorro? Porque estão te matando, estão te batendo, um ato de injustiça, então eu vou correndo para te socorrer. Mas não, foi ao contrário. Ele veio socorrer aquele que estava batendo, que estava fazendo mal. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos estão destituídos porque todos pecaram. A Bíblia diz que não há um que sabe orar, não há um que sabe amar. Então, de maneira em que nós não tínhamos nada para que Ele saísse, então se despojasse da tua glória e viesse em prol de nós. Seja Deus verdade, todos homens mentirosos. O que sobrou para que nós tivéssemos direito, então, para que essa benignidade viesse nos alcançar? O que nós temos de direito? Tito fala ousadamente, não que nós pudéssemos, 3:5, Tito 3:5, não que nós tivéssemos feito alguma coisa, não que nós tivéssemos sido, mas a benignidade, diga graças a Deus, a benignidade chegou, irmãos. Foi a razão dessa benevolência, a razão desse amor, a razão dessa bondade de Deus. Foi tudo isso para que nós fôssemos alcançados. Não que nós fôssemos justos, não que nós tivéssemos feito bem, não. Mas nos alcançou e agora foi e nos purificou com a lavagem, para que nós sejamos renovados, para que nós sejamos regenerados, tornamos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Mas não que fôssemos dignos, nenhum. Então aquele que estava lá, juntamente com o Pai, lá antes que tudo, antes que todos, aquele que era a própria verdade, a própria palavra, aquele que antes de tudo e que antes de todos, Ele já era. Ele teve que se despojar de sua magnificência, de sua excelência, de sua glória. Ele teve que despojar e fazer homem e habitar entre nós e morrer por nossa causa, irmãos. Isso não é qualquer coisa, não. Isso não é qualquer coisa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que era a promessa, que viria. Abra sua Bíblia, Isaías. Abra sua Bíblia aqui, Isaías. Oh Deus Santo. Isaías capítulo 9. Eu disse para vocês há pouco que Pedro então tomou a espada e lançou a espada sobre a orelha daquele moço. Pedro está entendendo que Jesus é o libertador de Israel. E Jesus nunca ensinou ele. Nunca ensinou ele que era dessa forma. Nunca. Jesus nunca ensinou. Por sinal, naquele momento, então, Jesus ainda chamou a atenção, dizendo para ele: não faça assim, porque quem faz assim com ferro, depois com ferro também vai ser ferido. A promessa era essa. E Pedro acreditava, e Pedro sabia que tinha essa promessa. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Capítulo 9, verso 1. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, além dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Havia uma promessa da luz estar com eles, da luz libertá-los, da luz fazer, ó Deus, encontrar os caminhos da verdade dos céus, e não viverem a lei a qual estava exposta, mas viver essas novidades, porque o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte
resplandeceu a luz. A luz não compete atos de treva. A luz suporta tudo por amor, tudo sofre, tudo suporta, dom da caridade, tudo espera. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pedro meteu a mão na espada e foi lá e Jesus, opa, não é assim não. Que negócio é esse? Não é dessa forma não, Pedro. Ah, não, não. Vou pegar essa orelha aqui. O camarada olhou e tal, tá do mesmo jeito. Não acho não. Quem pega isso para fazer isso aí depois também, da mesma forma, tá? Ah, é? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É desta forma. É amando, é suportando, é sofrendo pela causa dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Voltamos para o nosso texto. Então tinha uma promessa. Tinha uma promessa para aqueles que o aguardavam, para aqueles que estavam certos disto. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o apóstolo João, ele já começa denominando a Jesus como o verbo, ou seja, como a palavra de Deus. Então, mediante esse título que ele dá a Jesus, ele vem apresentá-lo como a palavra de Deus, uma palavra personificada, mas ele está apresentando ele. Mas ele diz que agora, nesses últimos dias, quando então ele contempla Jesus, Deus nos falou através de seu Filho. Antigamente ele falava, antigamente os profetas vieram, os santos vieram para declarar que havia de vir Jesus, mas agora nesses últimos dias não, ele vem falando conosco através dele mesmo. Então se dá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para você tirar de uma vez por todas as suas dúvidas e entender que ele é. E no verso 2 então, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, absolutamente nada. Todas as coisas são e hão por ele e para ele. Aleluia. Colossenses capítulo 1, vamos lá, dá um pulinho aqui, Colossenses. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Colossos, capítulo 1. Capítulo 1. Olha o que ele diz aqui, olha. Capítulo 1, verso 16. Aleluia. Depois dele falar que ele nos tirou da potestade, porque de fato estávamos nas trevas, e de transportar-nos para o reino do seu amor, do Filho do seu amor, e afirmando que em quem nós temos a redenção, e isso pelo sangue dele, declarando que ele é a imagem do Deus invisível, e ele é a primogenitura da toda a criação. Aí ele diz no 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então não tenha dúvida nenhuma que a tua vida também é dele e para ele. Por isso que diz em Romanos 14:7, se vivemos, somos do Senhor, se morremos, somos do Senhor, de maneira que se vivamos, se morramos, somos do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Rei. Louvado seja Deus. Oh, bendito seja teu nome, Pai. Tudo é dele, por ele e para ele. Tronos, anjos, principados, potestades, reinos, dominações, tudo é dele, feito por ele e para ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No nosso texto, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Ele veio por luz das nações, ele veio por luz dos gentios, não só do judeu, mas por luz de todos os homens que não tinham direito à vida eterna. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. De forma que a Escritura então vem declarar
que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme do saber de Deus. Aleluia. Porque aquelas coisas que estavam em oculto, elas foram reveladas. Tudo aquilo que os discípulos não tiveram tempo de aprenderem com Jesus, porque o ministério de Cristo foi muito curto na terra. Então Deus veio revelando, segundo a vontade dele, aos santos. Se você... Eu tive a impressão que estava no livro de Hebreus agora. Eu dizia, se nós formos ler esse livro todo, eu ia dizer isso, gente. Não dizendo que esse livro é riquíssimo. Isso aqui é o testemunho de Cristo. Mas se nós pegarmos ali, porque dá testemunho dele lá também, logo no capítulo 1 lá de Hebreus, dá testemunho de Jesus. Se nós pegarmos o livro de aos Hebreus e lermos aquele livro, e talvez esse homem que escreveu o Hebreus, que a gente tem assim um certo ressentimento, que foi Paulo, e tudo leva a crer que foi Paulo, mas a biografia de Paulo, ela se apresenta um pouco diferenciada. Então, na verdade, tem momentos que a gente acha que não é. Os historiadores, né, acham que não foi Paulo. Mas eu fico muito com a característica de Paulo por causa da maneira em que ele se despede lá no livro de Hebreus. Essa maneira que ele se despede, ela é notória em vários livros que ele escreveu, em várias epístolas. Então nos leva assim a entender que talvez foi Paulo mesmo que escreveu. Talvez de uma maneira, né, diversificada, até porque ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz a obra que quer, do jeito que quer. Mas aquele finalzinho ali, quando ele se despede, deixa muito claro que se não foi ele, foi alguém que era simpatizante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele livro de aos Hebreus, ele tem uma profundidade tão grande, a revelação de Cristo Jesus numa essência tão grande, que é difícil de entender. Para que nós entendamos, nós temos que ter uma certa comunhão com Deus e pedir sobre tudo, porque você pode ter a maior comunhão com Deus, mas se você falar assim, não, hoje eu não estou na dependência de Deus, acabou, você vai ficar ceguinho. Cuida-se disso. Mas quando você chega, aí você já até conhece aquela palavra, porque a Bíblia, a palavra, ela se renova a cada dia, irmãos. De um versículo só você pode correr toda a Bíblia de uma forma, e outro dia daquele mesmo versículo correr de uma outra forma, porque está a multiforme da sabedoria de Deus. É isso aqui, está por meio de Cristo Jesus. Se nós confiamos em Cristo, cremos em Cristo, e daí vem aquilo que é promessa dele, o Espírito dele vem e lhe instrui. Então você vai lá e conhece tudo aquilo que às vezes tem muitos que não conhecem. É o profundo, lá onde está mesmo a essência de Deus. Ele te revela, porque a vontade dele é que você conheça, que eu conheça. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Aqui. Então, as Escrituras vêm declarando isso, que Jesus, o Cristo, ele é a multiforme sabedoria de Deus. Vamos lá então, capítulo 1. Essa primeira carta que Paulo escreve para esse povo aqui, capítulo 1, verso... Aleluia, deixa eu ver aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 1 de 1 Coríntios, isto, o verso de número 30. Vamos ler o 28. Começar do 28, que é muito grande o que ele está falando aqui, ó. Terminando esse capítulo 1. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, 28, ó. E Deus escolheu as coisas vis, que não são nada, ó, deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar, ó, justamente as que são. Entende isso, olha? Entende isso? Você entende isso? Quando você acha que você é incapaz, que você não estudou teologia, que seu pastor é um caipira também, que não está no escalão dos grandes. Olha que Paulo afirma aqui, ó. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Talvez você se considere um título assim, desprezível, olha, ó. E as que não são aquela, que você nunca pôde, você nunca chegou a... Ali, ó. Ele fez com que
para aniquilar as que são, aquilo que está sobejando, aquilo que está se apresentando, aquilo que parece que é. Olha lá, ele aniquilou as. Aqui, ó. Para que nenhuma carne, ó, se glorie perante ele. Mas o versículo que eu quero é esse: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. É tudo isso que Deus fez com você, tudo isso que Deus fez para comigo. Ele pegou as coisas que são e aniquilou, e tomou as desprezíveis, as que não são, as vis, aquelas que ninguém critica, todo mundo olha e fala: isso aí, está vendo como é que está? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que ele diz que os exaltados, os humilhados serão exaltados, irmãos. É necessário que você diminua para que ele cresça. É necessário que você se humilhe debaixo da potente mão dele, mas no seu tempo ele vai o exaltar. A metodologia de Deus é diferente dos homens, irmãos. Porque bem é aquele que então olha para você e fala: meu irmão, eu não vejo Deus na sua vida não. Você está na classe dos desprezíveis, e ele é. Mas mesmo ele sendo, o apóstolo está afirmando aqui com boca de Deus: aniquila. Ele aniquila os que são. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas vós sois dele. E quando você é dele, meu irmão, você não tem que se preocupar com nada. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, aqui ó, e justiça, e santificação, e redenção. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor, nunca em você mesmo, nunca em alguém porque você acha, porque alguém também é tão não quanto você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, no evangelho aqui de João mesmo, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nesse capítulo, nesse livro mesmo, abre aqui no verso 14, cara, para todos aqueles que estão nele, verso 14 do evangelho de João. Aqui, ó, 14, versículos de número 7. Aqui. Louvado seja Deus. Perdão. Aleluia. João 14, não, 15. 14, 15, 7. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Se você é vil, se você é desprezível, se você é nada, mas se você, aqui ó, verso 7, se você estiver nele, aqui, ó, se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Não há impossível para você. Tudo que você ansiar, tudo que você desejar, tudo aquilo que está no propósito do seu coração para alcançar, tu vai alcançar. O único segredo é você estar naquele que é a palavra. Desde o princípio ele estava lá com Deus, ele era Deus, e todas as coisas são e amam por ele. Você tem que estar nesse, porque tudo ele pode. Não é impossível para Deus. Absolutamente nada que seja impossível para Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim como a palavra de Deus veio então ser revelada ao coração dos homens, também assim Cristo se manifestou assim como o verbo, ou seja, manifestou como a palavra, para trazer para nós as novidades de vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
e nele, por ele e para ele, que são todas as coisas, é senão também compreender o que significa o reino dos céus, o que significa a sua benignidade, a sua bondade, a sua caridade. Por isso que tudo é dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Nós vamos terminar a mensagem. Aleluia. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de aos Efésios. Aleluia. Aos Efésios, capítulo de número 3. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar a mensagem, querido. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 3. Eu disse: Teu nome é adorado, Pai. O Teu nome é glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. A palavra que eu quero determinar está no 10 e no 11. Mas vamos ler aqui, porque é muito rico esse pedaço aqui. É muito rico esta parte aqui. Vamos ler aqui a partir do 7. Amém? Todos acharam? Olha o que diz no verso 7. Do qual, está falando de Jesus, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, eu, Paulo, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha para mim. Os mistérios, os quais estavam em oculto, ainda que foram revelados aos profetas, aos santos do passado, e até mesmo os irmãos naqueles dias. Mas Paulo está dizendo que foi revelado a ele, mesmo ele sendo o mínimo, mas foi revelado a ele nos últimos dias. E foi revelado o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Então me leva a entender que não tinha muitos que compreendiam essas riquezas, esses mistérios inefáveis, essa grandeza que estava sobre Cristo Jesus. Tinha muitos que não tinham conhecido ainda. Deus já falou conosco nesta manhã que Pedro fez uma atitude lá como se pensasse que Jesus ia libertar Israel através da bainha, tirando a espada da bainha. Não foi isso que nós ouvimos? Pedro lançou sobre aquele soldado e cortou a sua orelha com a espada. E não era isso. Porque se Pedro entende, então ele permanecia na dispensação daquela graça, daquele evangelho em que Cristo lhe oferecia. Assim não é diferente, senão nós, irmãos, temos que nos submeter até naquele dia, submeter a todos os ditames de Deus. E dentro dos ditames de Deus está conhecermos a tua profundeza, as tuas profundidades, e viver sobre essas profundidades. Porque o nosso reino não é esse. O nosso reino está no alto. Nosso reino está no alto. Por isso que Colossenses capítulo 3, verso 1: porquanto se já ressuscitaste com Cristo. Se você está querendo viver as mesmices do mundo, você ainda não ressurgiu com Ele. Porquanto se ressuscitaste com Ele, então começa a pensar nas coisas de cima, viver as que são do alto e não as que são da terra. É sair completamente do estágio para outro. Então Paulo, a mim aqui, olha, que não sou digno aqui, ó. Verso 8: mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Olha lá, ele foi privilegiado de receber isso tudo, irmão, que tudo criou. Agora a palavra: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Só temos essa aptidão e essa ousadia, essa intrepidez, por meio desse conhecimento. Se não soa em você o que fala aqui no livro de 1 Coríntios? Vem aqui em 1 Coríntios, vem aqui por favor. Deixa eu ver se eu encontro essa palavra.
Acho que é 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para que você tenha essa ousadia. Capítulo 4. Não. Capítulo 2. 2 Coríntios mesmo. Mas é capítulo 2. Ele vai te dar essa ousadia. Ele vai fazer com que você vai compenetrar no alto dos altos dos altos. Ele vai fazer com que você vai ultrapassar o segundo véu. Já cantamos isso hoje daqui amanhã. Capítulo 2, verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós somos então, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, da presença de Deus. Você tem um cheiro de vida para a vida e não um cheiro de morte para a morte. Esse cheiro foi parte da ousadia que Deus te deu, por causa dessa compreensão das coisas que até então estavam em oculto, mas nos últimos tempos foram reveladas pela multiforma da sabedoria de Deus. Eu sei o que é das coisas de Deus, você sabe o que são as coisas de Deus, porque Deus nos revelou pelos santos apóstolos, pelos profetas, por aqueles que tiveram a responsabilidade para declarar ao mundo a grandeza de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas resplandecem nas trevas, e as trevas não compreenderam. Jesus disse uma certa vez: eu, meu Pai, trabalha enquanto é dia. Aquele que quiser vir após mim, venha, porque a luz ainda está no mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Ele é a porta da entrada. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que você imagina que você precisa e muito mais, porque isso aqui são as poucas coisas que Deus nos revelou. Muito mais que você precisa está dele, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então você é parte dele. Amém? Guarde essa mensagem no teu coração e Deus os abençoe em nome de Jesus.